E aí, pessoal, tem aqui a questão 52 aí, essa questão aqui já é de 2011, tá? E aí vão completar aí 10 questões, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver 10 questões por semana, tá? E aí vou estar publicando toda semana 10 questões, certo? Eu acho que é uma quantidade suficiente pra gente ir vendo e tal, não precisa mais do que isso, tá? Então diz aí, ó. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, ΔH, definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono ao seu ΔH. Então tem algumas substâncias, tem a fórmula e tem o ΔH. Nesse contexto, qual dos combustíveis queimado completamente libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então é o seguinte, ó. Eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 compostos, tá? Deixa eu chamar aqui composto 1, composto 2, composto 3, composto 4 e composto 5. Certo? Eu posso fazer uma reação de queima de cada um e ver quanto libera de CO2 e comparar, mas isso vai levar muito tempo. Então o que é que eu vou fazer? Ó? O composto 1, eu vou comparar eles de outra forma. O composto 1 tem 6 carbonos, então provavelmente ele vai liberar, para cada um desse ele vai liberar 6 CO2, tá? 6 mol de CO2. O composto 2, ele vai liberar 2 CO2, 2 mol para cada 1 mol do composto. Certo? Então, vai liberar 2 mol de CO2. O composto 3, ele vai liberar, também são 6 aí, 6 mol de CO2. O composto 4, ele vai liberar 1 mol de CO2. E o composto 5, ele vai liberar 8 mol de CO2. Como é que eu estou vendo isso? Ó, pela quantidade aqui de carbonos. Ó. Então aqui eu tenho nesse 6 carbonos. Nesse eu tenho 2. Nesse eu tenho 6. Nesse eu tenho 1. E nesse aqui eu tenho 8. Certo? Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho as quantidades aí de CO2 que cada um vai liberar, tá? Agora vamos analisar e comparar isso aí com os valores aí de ΔH, ok? Vou botar aqui ΔH. Esse daqui está menos 3.268. Esse daqui está menos 1.368. Esse daqui está menos 2.808. Esse daqui está menos 890. Esse daqui está menos 5.471, tá? Então aqui eu tenho CO2 e ΔH. Então ele quer saber qual libera mais CO2 para um mesmo valor de ΔH, no mesmo ΔH, certo? Aqui não tem nenhum com o mesmo ΔH para a gente já comparar e já ir tirando. Tem outra forma de eu comparar que é a seguinte: eu igualo a quantidade de CO2 e vejo quem libera menos energia. Então, ao invés, ó, por exemplo, se eu tiver um que libera 2 CO2, outro libera 3, e esse aqui é de 1.000 kJ de energia, esse aqui também é de 1.000 kJ, que seria essa primeira comparação aqui, tá? Então, qual é o que libera mais CO2? Esse daqui, certo? Então, basta comparar isso se as energias fossem iguais, tá? Mas aqui, para eu igualar essas energias, vai dar muito trabalho. Então, ó, eu posso fazer de outro jeito. Eu posso fazer o seguinte, eu posso igualar, vamos supor agora que eu tenho o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que eu tenha um que libera 2
CO2 e outro que libera, vamos botar aqui, 4 CO2. O que libera 2, vamos supor que ele está aí com 150 kJ de energia liberada. E o que está com 4, vamos supor que ele está aqui com 200 kJ de energia liberada. Como é que eu faço para saber qual que libera mais CO2 com a mesma energia? Ao invés de eu igualar as energias, eu faço o seguinte, eu igualo a quantidade de CO2, ó. Então, como é que eu posso igualar a quantidade de CO2? Ou eu divido esse aqui por 2, ó, o 4, ou eu multiplico esse aqui por 2. Eu vou multiplicar esse por 2. Então, ó, multiplicando por 2, eu vou ter aqui, ao invés de ter 2, eu vou ter 4. E aqui, ao invés de ter 150, eu vou ter 300. Tá? Então, 300 kJ. Então, aqui está igual. Então, se esse está igual, eu já tenho que ver quem está, ó, com menor ΔH. Então, ó, esse daqui é o que libera mais CO2, tá? Então, observem que eu estou vendo é quem tem a menor energia aqui. Eu acho assim muito mais fácil, porque é mais fácil eu multiplicar isso e adaptar esses daqui do que tentar igualar esses valores de ΔH. Certo? Então observe que esse aqui, ó, seria essa minha segunda comparação. Esse aqui, apesar de estar igual 4 e 4, quem é que libera mais CO2 para a mesma quantidade de energia? É esse segundo. Porque esse primeiro tem 4 CO2. Se eu diminuir esse 300, eu tenho que diminuir isso daqui. Então, ele libera menos. Ok? Então, vamos utilizar esse segundo raciocínio, tá? Para fazer essas comparações aí. Então, ao invés de eu igualar os ΔH, eu vou igualar a quantidade aí de CO2 liberado em mols. Ok? Deixa eu apagar isso daqui. Então vamos lá, ó. Já tem dois aí que são iguais, que já dá para comparar. O 1 com o 3, tá? O 1 com o 3 são iguais. Eu quero aquele que libera mais CO2. Então, é aquele que vai ter menos energia, né? Então, o 1 com o 3 já dá para comparar. Quem é que vai ter menos energia? É o 3. Então, o 3 já ganha do 1. Então, o 1 já está eliminado. Certo? Professor, esse menos aí vai influenciar no valor? Não, o menos só significa que está sendo liberado. Só isso. Não significa que o valor menos 2.000 e tanto é maior, não. Ele é menor, certo? Liberado, menos energia. Pronto, já eliminei um. Agora eu tenho esses outros. Professor, mas agora é tudo diferente. É diferente, mas fica mais fácil, ó. Por exemplo, se eu quiser comparar o 2 com o 3, basta eu multiplicar o 2 por 3. Então, eu vou ter que multiplicar aqui também por 3. Certo? Multiplicando por 3, eu vou ter, ó, 3 vezes 8, 24. Boto 4, vai 2. 3 vezes 6, 18. 19, 20. Boto o 0. Vai 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Bota 1. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com o 4. Então, tá aqui 4. Então, bora ver, ó, analisando entre o 2 e o 3, quem é que ganha? Quem tem menor ΔH, porque agora está 6 aqui e aqui também está 6, certo? Então, ó, o 2 está eliminado porque o ΔH dele aí deu maior. Agora vamos para os outros. Ó, vamos comparar o 3 com o 4. O 3 com o 4, vamos comparar aí. Para ficar 6, eu vou ter que multiplicar aqui por 6. E aqui por 6 também, tá? 6 vezes nada é nada. 6 vezes 9 vai dar 54. Bota o 4, vai 5, tá? 6 vezes 8 vai dar 48. 48 com 5, 48, 53. Menos 53. Então, ó, vamos ver aqui. Eu quero aquele que tenha menor energia, né? Então, entre o 3 e o 4 já deu, ó, 5.300 e pouco, já passou do 3. Então, por enquanto, o 3 está ganhando. Agora, vamos ver aqui entre o 5 e o 3. Ora, eu quero que tenha menor energia. A energia do 5 está aqui 5.471. Se eu passar isso aqui para 6, esse 8 aqui,
Isso aqui nunca que vai chegar em 2000 e pouco, tá? Tá muito diferente, aqui tá quase a metade. 8 para 6 não é quase a metade. Então, com certeza aqui é o 3, tá? Essa forma de analisar é muito mais rápida, certo? E melhor do que você fazer os cálculos aí. Para cada um, fazer todas as reações. É melhor, se for para fazer desse outro jeito, é melhor nem fazer, certo? Então aí vai ser a letra, já que é o 3 é a glicose, letra C. Aí nessa questão, certo? Então próxima semana eu mando aí mais questões. Então até mais.